peça com a gente, né? Tirava Então tem que parar, né? O pessoal aqui é bom, né? O pessoal da minha igreja lá falou, gente, eu já não sou tão, a beleza já não ajuda muito, né? E aí vocês me pegam de boca aberta, fazendo careta. O pastor gosta de fazer careta no público, não sei por que isso, gente, né? Bom, o pastor Antônio mencionou, está comigo ali, está comigo aqui, a minha esposa Cláudia, o Santierre e o Santieric, duas crianças abençoadas que Deus nos concedeu, e você pensa assim, da onde é que esse homem arrumou esses nomes? Pronto, Sancler é muito comum, né? Sancler é comum, não é? Aqui em Miaípe deve ter o quê? Uns 4, 5 por aí espalhados, tem não? Nunca viram Sancler? Que isso, gente? Não conhecem nenhum Sancler? Prazer, Sancler. Não é? Minha mãe, ganhou um convite de casamento lá em São Mateus, em 1978. E aí, estava me esperando. E viu o nome lá, não sei falar muito bem desse nome não, mas vou colocar o nome do meu filho. Colocou. Santiclei. Eu não entendi porque a irmã está rindo. É sua esposa, irmão? Chegar em casa, você lê aquela palavra do apóstolo Paulo, as irmãs, por favor. Pode não? Não, ele tem medo lá. Eu não. Eu não. Estou brincando, pode rir, porque é feio mesmo. Não sabia falar meu nome. Santiclei, como se não fosse ruim Santiclei, abreviaram e pioraram o que já estava ruim. Os parentes abreviaram, começaram a me chamar de Ticlei. Ticlei. Pronto, aí ficou ruim mesmo. Graças a Deus, na terceira série, Deus enviou uma pessoa abençoada e falou assim, não, o seu nome não é inglês, não é norte-americano, o seu nome é francês. Então se pronuncia e se lê Sancler. Aí eu fiquei feliz. Difícil é fazer a língua bater no céu da boca. Sancler. Fala aí. Muito bem, você já estou meio afrancesado já, viu? Mas aqui no Brasil, todo mundo é Sancler para lá, Sancler para cá. Quando vai escrever, escreve Sancler mesmo, e está tudo bem. O importante é que você entenda que eu sou o Sancler da Cláudia, e ela é a Cláudia do Sancler. Amém? Glória a Deus. Amados, e aí eu quis inventar também, coloquei o nome dos meninos, pronto. Gênesis capítulo 3, gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus colocou em nosso coração para esse tempo, blindando a família dos ruídos externos. É o tema da nossa mensagem desta noite. Um mês da família, um mês em que as igrejas tiram para dedicar um tempo, uma atenção maior a esta instituição tão importante na vida da humanidade. E por que não dizer a mais importante instituição? Eu quero ler com você apenas o versículo 1 do capítulo 3, neste primeiro momento, mas eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Até aqui. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Senhor Deus, queremos agradecer ao Senhor por esse privilégio, pelo dom da vida, o dom que nós recebemos da parte do Senhor, e por ter nos mantido em vida até aqui, em vida para podermos compartilhar nossas experiências e participar deste culto, ouvir essa mensagem, tudo que já aconteceu aqui até agora.
que de fato vieram ao nosso encontro para nos abençoar. Nos reunimos aqui para adorar o teu nome, já temos feito isso, queremos continuar fazendo, e a nossa oração é que o Senhor fale profundamente ao nosso coração, naquilo que o Senhor deseja falar, transforma a nossa vida e nos faça compreender o quão precioso é o Senhor e quanto nós precisamos de Ti. É a nossa oração, grande e poderoso Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos amados irmãos, vivemos em uma época terrível. Época em que as famílias estão hiperconectadas com o exterior, com as coisas externas, com aquilo que está lá fora, com aquilo que está lá longe. E a conexão, muitas vezes, ela é benéfica, ela é positiva, ela aproxima pessoas que estão distantes, mas ao mesmo tempo ela afasta pessoas que estão próximas. É preciso então que possamos ter uma percepção de que aquilo que é bom pode ser maligno, maléfico, e precisamos então usar com muito temor, dosando tudo aquilo que nós fazemos. As famílias profundamente desconectadas em suas próprias casas, marido com a sua esposa, os filhos, conectados com o exterior, mas desconectados com aquilo que está acontecendo próximo. Nunca foi tão fácil dar ouvidos às coisas externas. Nunca foi tão acessível alcançar o exterior, aquilo que está lá fora, aquilo que está lá longe, das telas dos celulares, das redes sociais, das opiniões de IAs, dos youtubers mundanos e, por que não, dos influenciadores do mal. Estão todos a um clique, a um passo, a um olhar, a uma mudada de tela. Nós temos tudo isso acessível. É lamentável, porque isso, de maneira consequente, também nunca foi tão difícil manter o diálogo e a proteção no lar. Cada dia fica mais difícil ser marido, mais difícil, mais trabalhoso ser uma boa mulher, mais complicado ser um bom filho e sermos bons pais. O desafio só aumenta. O cenário atual parece muito com o início de Gênesis 3. A família está no seu jardim, mas cercada por ruídos e distrações. Propostas que prometem conhecimento, riqueza, felicidade rápida, mas entregam distanciamento e isolamento. O erro de Adão e Eva não foi apenas comer um fruto, mas permitir que uma conversa externa entrasse no coração do casal, quebrando a comunhão com Deus, quebrando a parceria entre o casal e com o próprio Deus. O jogo de culpa gerando consequências para eles e, consequentemente, para toda a descendência, inclusive para mim e para você. Olhar para Gênesis 3 nos dias atuais não é apenas estudar o passado. Olhar para Gênesis 3 hoje é identificar os perigos que continuam rondando a nossa mesa, da mesma forma que Eva foi rondada pela serpente. Perigos que nos fazem aprender de forma prática o que a nossa família não deve fazer. E assim, protegermos a unidade e a fé no lar. Através deste tema, blindando a família dos ruídos externos, queremos destacar alguns pontos importantes desse texto, que nos ensinam acerca do que devemos fazer para continuar servindo ao Senhor, de acordo com o projeto divino para cada família. A primeira coisa que eu quero destacar para os irmãos esta noite,
que nós não devemos dar ouvidos às vozes externas que questionam a verdade. O que não devemos? Não dar ouvidos às vozes externas que questionam a verdade. Quero ler um pouco mais o texto inicialmente lido com vocês. O verso 1, Gênesis 3, releio com vocês na íntegra, e lerei agora até o 6. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Observe que o diálogo com a serpente gerou dúvida no coração da mulher sobre a verdade, sobre a palavra. No primeiro momento do diálogo, ela estava firme. Deus disse: nós não podemos comer. O diabo inicia o diálogo já trazendo uma inverdade, colocando na boca de Deus algo que Deus não tinha dito. Ele fala no versículo 4, foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não poderiam comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher retruca: não é isso que Deus disse não. Ela estava ainda firme no propósito, defendendo a verdade. E ela disse: não, da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que está no meio do jardim, essa nós não podemos comer. Das outras frutos, dos outros frutos podemos. Aí o diabo: tá, entendi. Sabe por que ele falou isso? Porque no dia que você comer dessa fruta, vocês vão ser igual a ele. E é isso que Deus não quer. Outra, em verdade, eles já eram iguais a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Imagem e semelhança. A mulher não tinha ainda entendido a essência que havia dentro dela. E por essa razão ela para ouvir a mentira da serpente. A palavra de Deus era clara, capítulo 2, versículo 16 e 17. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. É claro, porque no dia em que dela comer, certamente morrerão. O diabo fala: não morrerão. Primeiro o diabo fala: Deus falou para você não comer nenhuma fruta. Mentira. Depois ele fala: não morrerão. Mentira de novo. Todo diálogo que inicia com uma inverdade, irmãos, eu tenho que brecar. E não dá para dar ouvidos. Não dá para dar vazão a esta palavra. A família não deve permitir que as vozes alheias corrompam a confiança naquilo que é correto. Hebreus capítulo 13, versículo 9 diz: não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas. Não devemos negociar com o que é prejudicial. Eva está conversando, ela está dando brecha. Versículo 5, o diabo fala: não, é porque vocês vão ser iguais a Deus. Aquilo entra no coração dela, e ela começa a olhar agora para o fruto com outro olhar. Aquilo que não poderia nem tocar passa a ser desejoso, porque ela dá vazão, ela dá lugar à inverdade. O diabo fala: isso que Deus falou que é mal, não é tão mal assim. O mal que Deus fala que é mal, eu quero te dizer que é bom. E aí então, no primeiro momento, a fruta que não poderia nem passar perto e nem tocar, passa a ser desejada. Salmo 1, versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios,
nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, tanto na versão NVI, quanto na NVT, vai estar escrito assim: não se deixe enganar, as más companhias, completa. Isso aí. A Almeida Revista e Corrigida e a Atualizada vai dizer que as más conversações, se eu estou em má companhia, obviamente a conversa não vai ser boa. Então temos que ter cuidado com quem a gente anda e com quem a gente fala. Falar não é o problema é dar lugar à fala má, ao ponto de um mal se tornar bom dentro do meu coração. É por isso que muitas pessoas se separam, se casam na intenção de permanecer unidas até a morte. Mas durante o percurso, outras coisas externas vão entrando na relação, ao ponto de passar pela possibilidade da separação e de criar e estabelecer uma nova família. É por essa razão que os filhos abandonam seus pais. No início acreditam que honrar pai e mãe é prolongar o seu dia na terra, mas as coisas externas vão entrando e os filhos começam a desobedecer os pais. É uma palavra aqui, é uma palavra ali, é um não vou, é um não faço, é um não quero. E amanhã o filho não quer mais ser filho do pai e da mãe. Não dê ouvidos o que é mal. Cuidado com a ociosidade. Nós precisamos estar sempre envolvidos com aquilo que é espiritual, para não dar espaço, brecha, para o mal chegar no nosso coração. Muito bom, soube pelo pastor Antônio que essa igreja é uma igreja muito envolvida, muito ativa. E quanto mais a gente está em atividade, melhor. Porque se a gente já erra estando em atividade, quanto mais se a gente não tiver em atividade. A gente caminhando, trabalhando, a gente comete erros. Imagina a gente parado, pensando na vida. Estar ocioso é um problema. Aonde estava Adão? Certamente realizando alguma tarefa, realizando algum tipo de trabalho em algum outro lugar. Não estava perto da Eva, a Eva não estava perto de Adão. Eles não tinham obrigação de caminharem sempre juntos ali. Deus não deu essa ordem, você não pode separar dela, que tem que caminhar junto sempre. Não, estavam no jardim tinha muito lugar. Só que em um determinado momento, a serpente percebe que a Eva está sozinha. A brecha necessária, precisa, para lançar a flecha. Ela se aproxima da Eva no momento em que Adão não está perto. Isso acende o nosso olhar para o fato de precisarmos caminhar sempre juntos. Em nossas decisões familiares. Naquilo que você vai adquirir, naquilo que você vai comprar, o seu sonho, o seu objetivo de vida. O curso que você pretende fazer, compartilhe com o seu cônjuge. Filhos, compartilhe com seus pais. Pais, compartilhe com seus filhos. Porque se Eva, antes de ter tomado a decisão unilateral, tivesse conversado com Adão primeiro, certamente ela não tinha comido fruto. Mas ela tomou uma decisão individual. E essa decisão dela acabou com toda a história benéfica da humanidade. Uma fruta era apenas uma fruta, mas que mudou todo o percurso da humanidade. Não importa o tamanho do seu erro, não importa o seu erro. Erro é erro, pecado é pecado, errar o alvo é errar o alvo. Não existe, sabemos, pecadinho e pecadões. Pecado é pecado. Não fique ocioso. Esteja sempre envolvido com aquilo que a família está fazendo. Existem algumas pessoas que são mais retraídas. É normal, natural, faz parte do seu DNA, da sua criação. Mas nunca fique distante o suficiente para ser um laço, para você sofrer um laço do diabo, ou ser laçado por ele. Eva estava ociosa, deu ouvidos ao mal. Davi também passou por isso. Estava ocioso, deu lugar ao mal. 2 Samuel capítulo 11,
Do versículo 1 ao versículo 4, nós lemos que Davi estava em um momento em que era época dos reis saírem para a guerra. Só que ele não vai. Ele envia em seu lugar Joabe. E a Bíblia diz que o exército foi vitorioso. Ou seja, a presença de Davi para a vitória não era relevante. Mas a falta dele lá fez com que ele cometesse um pecado. Então não é o problema, não é se vão precisarem de mim ou não. Eu preciso estar lá. Aonde está acontecendo a batalha, eu vou estar lá. Ah, eu não preciso não, já tem muita gente lá. Ah, eu não preciso não, tem muita gente cantando já. Já tem muita gente envolvida com a célula, a célula já está grande. Não, eu não preciso estar lá. Tem muita gente atuando já no ministério infantil, no ministério Kids da igreja. E a gente fica tentando arrumar argumento para não fazer. Davi estava lá. Davi permanece em Jerusalém. Versículo 2 diz que ele se levantou na manhã, e ele foi para o terraço passear, e ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Betseba. Ele olha para ela, pergunta de quem ela era, e eles disseram, olha, ela é a esposa de Urias. Ah, eu quero ela, traz ela. E a Bíblia diz que por causa disso, Davi comete vários pecados. Dentre eles um homicídio. Porque estava parado em um momento que precisaria estar na guerra. Quando a sua família estiver guerreando, meu irmão, pegue a sua arma e vá guerrear também. Marido, quando você vê a sua esposa orando, ore junto com ela. Quando você vê seus pais lendo a Bíblia, leia a Bíblia junto com eles. Quando alguém estiver guerreando, eu não posso ficar ocioso. Eu preciso fazer frente, somar nessa batalha. Cantamos aqui, Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Só que observe que ele usa uma figura para abrir as águas, mesmo que não precisasse de Moisés. Ele diz, Moisés, eu vou abrir a água para o povo passar, mas é você que vai dizer para o povo marchar. A água você deixa comigo, mas a palavra é sua. Então é fato que existem coisas na nossa casa que nós não temos o controle. Mas nós precisamos dar um primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. Precisamos incentivar a nossa família a caminhar junto conosco. Davi cometeu um pecado porque viu que era mal, deu lugar ao mal. Mas pastor, como é que é assim? Então quer dizer que eu não vou mais poder conversar com quem não é crente? Porque eu não vou poder trabalhar num ambiente onde não tenha pessoas que não sejam evangélicas. Como é que eu vou poder lidar com contraditórios? Será que então tudo aquilo que as pessoas começarem a falar mal para mim, ou mal, eu não vou conseguir dialogar com elas? É possível, se você ter estrutura para isso. Olha, por exemplo, Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4. O que vemos ali? Jesus dialogando com o mal. Jesus conversando com o diabo. E o diabo fazendo propostas para Jesus. Da mesma forma que fez para Eva, faz para Jesus. Você não é um filho de Deus? Está com fome? Transforme essas pedras em pães. Você não é um filho de Deus? Se jogue daqui. Você não é um filho de Deus? Eu vou te dar todo esse reino se prostrado me adorares. O diabo em alguns momentos usa a palavra, e Jesus em todos os momentos usa a palavra. Não só de pão viverá o homem. Não tentarás o Senhor teu Deus. Adorarás somente a Deus. Precisamos ter a palavra não somente na boca, mas no coração, para que a palavra má não tenha lugar, não tenha espaço para entrar no nosso coração e consequentemente na nossa família. Enquanto estivermos com a palavra guardada no coração, não daremos espaços para o mal no nosso coração. A pessoa cresce na igreja, ela avança a sua infância, adolescência, chega na juventude,
e vai para a faculdade. E quantos jovens nós vemos se perder na faculdade, a gente se pergunta por quê, mas era tão bom, era uma bênção aqui. Nada mais, nada menos, porque deu lugar às palavras más, às más conversações, às más companhias. Pessoas que tinham 20, 30, 40 anos de casado, e você nunca pensou que essa pessoa um dia pudesse se separar. Como que isso aconteceu? Em algum momento, ele ou ela deu vazão a essa palavra má, lá no coração, dizendo, olha, se não dá certo, separa. Você não precisa sofrer tudo isso. Quantas pessoas fazem isso? O mundo está cheio de pessoas que se separam e casam de novo. E a gente ouve isso. E se não fosse estranhar muito, até de pessoas cristãs, orientando a gente a fazer o que é mal. Então, Jesus, no capítulo 17 de João, ele é claro, ele fala, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno, porque o maligno jaz no mundo e o mundo jaz no maligno. Mas nós precisamos entender que eu preciso influenciar o mundo e não ao contrário. Jovens, quando forem buscar uma esposa para casar, precisam tomar cuidado. E vem aquela máxima de sempre, né? Não, pode deixar, pastor, eu vou trazer ela para a igreja. Eu vou evangelizá-la. Mas é tão difícil evangelizar um não crente, principalmente quando há laços afetivos, laços amorosos. Porque a tendência é você ceder, por causa do coração, por causa da paixão. Agora, somente aqueles que têm, de fato, firmeza no altar, não dão lugar, vazão, às mensagens mundanas, e não permitem que isso entre no seu coração. Coisas que parece que não tem nada a ver, vídeos curtos, séries, que estão influenciando ao homossexualismo, influenciando nossas famílias à traição, à separação. A gente fala muito de novela, mas qual a diferença de uma coisa para outra? O problema é você fazer daquilo ali um estilo de vida e deixar que essas coisas te doutrinem. E nós temos muitos cristãos que estão sendo doutrinados pelas telas. Lamentável isso. De pessoas que no dia do jogo do seu time não conseguem vir à igreja porque é dia do jogo. Preferem dar lugar ao espaço de um jogo de futebol, onde não ganhamos nada com isso, do que vir à igreja para ganhar tudo. A louvor, a pregação, a mensagem, a família reunida. E ainda quando vem, parece que acho que a gente é bobo, né, pastor? Que não percebe, né? O celular está lá assim, ó. Gol! Aleluia! Quase que o cara fala errado, gente. Acho que a gente é bobo, né? Que a gente não percebe. A gente já sabe a figura, né? A gente já fica aqui pregando, ó, o olhar está no horizonte, ó. Mas está pegando todo mundo. Essa vergonha que às vezes a gente faz flertando com o mal, irmãos. Temos que tomar cuidado com isso. Parece que não tem nada a ver. E a ideia do diabo é exatamente essa. Achar ou pregar para você que isso não tem nada a ver. Não, vai morrer não. Nada a ver o que Deus falou. Não, é porque Deus não queria que vocês ganhassem. Deus é um Deus que engana vocês. Deus é um Deus que quer que vocês sejam escravos. Deus é um Deus que não quer que vocês sejam vitoriosos. Quantas mentiras nesse texto. E a mulher acreditou, a gente olha para Eva, miserável Eva. Por que você fez isso, Eva? Não foi dar lugar à serpente. Você foi ouvir a serpente, Eva. Poxa, logo você. Mas e nós? Quantas coisas temos ouvido, dando lugar às serpentes que estão camufladas no dia a dia em nossa vida? Não podemos dar lugar. Assim como Jesus, Neemias também não parou. Observe que
toda vez que Deus chama você para a realização de um grande plano, o diabo tenta encontrar uma distração para você. Tenta mudar o seu foco. Capítulo 14 de Mateus, nós lemos que os discípulos estão no alto mar. E Pedro tem a coragem de falar: Senhor, se é o Senhor que está andando sobre as águas, me faça ir até o Senhor. Jesus fala: vem. Ele entra na água, começa a andar sobre as águas. Mas a distração do vento e do mar bravio tiram Pedro do foco. O que acontece? Pedro começa a afundar. As distrações da vida têm uma intenção na nossa família: fazer a família afundar. E ela vai começar por uma pessoa. Não seja você o canal de distração para fazer a sua família afundar. Neemias, uma grande obra sendo realizada. 2 inimigos, 3 inimigos se levantam para tentar tirar o foco de Neemias. No texto de Neemias, capítulo 6, versículo 2 e 3, Neemias cita que Sambalat e Gesem mandaram a seguinte mensagem para ele: venha, vamos nos encontrar. No versículo de número 3, Neemias falou: olha, estou executando um grande projeto, não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar com vocês? Por que deixar de obedecer a Deus para obedecer vocês? Por que deixar de servir a Deus para servir vocês? Por que deixar de ir para a igreja para fazer uma outra coisa? Por que deixar o meu ministério para não fazer? São perguntas que nós precisamos responder diariamente, porque não existe nada melhor, nada maior do que servir a Deus. Jesus dá uma palavra direta aos seus discípulos sobre isso, Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas que vocês precisam serão acrescentadas a vocês. Observe que no texto, a partir do versículo 14, Jesus está falando de coisas essenciais. Coisas que eu e você precisamos. Comida, vestimenta, essencial. Jesus não está falando que essas coisas não são importantes. Ele está dizendo: olha, o vosso Pai Celestial dará tudo o que vocês precisam. Não de mais e não de menos. É o pão de cada dia que no próprio capítulo 6, Jesus vai falar na oração ensinada aos discípulos. Aquilo que você precisa. Mas para que eu possa entender o que de fato preciso, necessito buscar o reino em primeiro lugar. É o Espírito Santo que vai me direcionar naquilo que realmente preciso. Quantas coisas você já comprou na Shopee, achou que precisava, está lá guardado, hein? Vou lá olhando, não tem nada para fazer, vou fazer um aqui, flertar aqui com o Shopee. Comprou, achou que precisava, está guardado lá, né? Está guardado, você não usa. Precisamos entender que o que de fato precisamos investir na nossa família. A segunda coisa, não fugir da responsabilidade. O homem come do fruto que a mulher deu para ele comer. Chega o momento da prestação de contas, Deus aparece no jardim. O homem está escondido no mato. Correu para não ser encontrado por Deus. Está com vergonha. Descobriu que estava nu. Acabou a pureza. E aí então Deus pergunta para o homem, no versículo 11: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu proibi de comer? O homem deveria ter falado assim: ó Senhor, de fato, miserável homem que sou, tenha misericórdia de mim. Eu falei contigo, comi mesmo. A mulher, aquela que o Senhor me deu, veio com um olhar tão carinhoso, uns olhos brilhando, ofereceu a fruta. E como não receber esse presente de suas mãos? Comi, me perdoa, eu errei.
Não. Deus pergunta para ele: você comeu do fruto, Adão? Comi. A mulher que o Senhor me deu. Bom, se o Senhor tivesse me dado uma mulher melhor, ela não teria me feito errar. A responsabilidade da minha queda é sua, Senhor, desculpa. Partiu dela, mas se foi o Senhor que a fez, a culpa é do Senhor. Em outras palavras, exatamente isso que Adão está dizendo. Deus olha para a mulher e fala assim: vou esperar agora que da mulher venha uma resposta mais salutar ao que eu preciso ouvir. Uma palavra de arrependimento, de reconhecimento. Mulher, você comeu do fruto e deu ao seu marido? Comi. A serpente me enganou. Quem colocou a serpente lá? O Senhor. Nenhum dos dois confessa. Aqui então vemos o início da transferência ou terceirização da culpa. Como é fácil para a gente colocar a culpa nos outros. Recebi já várias pessoas no gabinete pastoral. Casamentos, a ruína. E aí o meu marido vai justificar porque ele traiu a esposa. Ah, pastor, eu procuro ela e ela não me quer mais. Ah, pastor, toda vez está com dor de cabeça. Ah, pastor, ela não faz mais carinho em mim. Ah, pastor, ela não cozinha mais como antes. Jogando toda a responsabilidade de uma ação direta da parte dele nas costas de uma outra pessoa. Nada justifica o erro da traição. Nada justifica errar o alvo. E vamos terceirizando assim. Quando o Criador perguntou para Adão o que havia acontecido, ele respondeu: foi a mulher. Quando perguntou para a mulher respondeu: foi a serpente. Hoje essa terceirização se manifesta em frases que destroem o nosso lar. Por exemplo, por que você gritou comigo? Eu só gritei porque você me estressou. Então a culpa sempre é do outro. Eu estressei porque você estressou. Eu não te ajudo porque você não me ajuda. Nosso casamento esfriou porque você só pensa no trabalho. Eu gastei demais porque você não me dá atenção. Aí gastei para chamar a sua atenção. Eu te traí porque você não me ama mais. Jogando sempre a responsabilidade do erro nos outros. Entre pais e filhos, meu filho é rebelde, mas a culpa é da amizade das escolas. É porque ele tem amiguinhos rebeldes na escola. Não é má educação, não é? A culpa é do professor e dos amigos que são mal educados. A mãe pergunta para o filho: por que você tirou nota baixa? Ele diz: a culpa é do professor que não gosta de mim. Na verdade, todo mundo na escola tirou nota baixa. Todos os meus outros colegas tiraram nota baixa também. O professor é terrível, ele é mau. A culpa é sempre de alguém. Quando eu erro, eu te dou tudo. Eu dou tudo que o meu filho quer. Porque quando eu era pequeno, eu não tinha nada disso. Ensinando a criança que ela nunca terá um não. Ah, eu não consigo falar não para os meus filhos. Por quê? Porque é coisa que eu não tinha quando era pequeno, quando eu era criança. Meus pais não podiam me dar, então eu dou tudo que ele quer. Eu nunca falo não para o meu filho. Ensina para ele. Quando ele chegar lá no mundo, ele vai encontrar vários nãos. Não vai saber lidar com isso. Por que você não limpou a casa, menino? Por que você não lavou a louça? Eu não lavei porque meu irmão não lava. Eu não lavo porque minha irmã não lava. Eu não limpo porque não fui eu que sujei. Sempre transferindo a responsabilidade. Nas redes sociais, somos ensinados a ser as eternas vítimas da história. Ninguém erra. A culpa é sempre da rotina. Do cansaço, da falta de dinheiro, do cônjuge ou até mesmo do temperamento. Por que você é assim? Ah, eu sou assim mesmo, eu nasci assim.
eu não mudo. Meu pai era assim, minha mãe é assim, e eu sou assim. Você casou comigo assim, você tem que me aceitar assim. Não está disposto à mudança. Casamento é um esforço de dois. E quando um só se esforça, este um cansa. Em um momento da vida vai cansar. Então, na relação conjugal e na relação entre pais e filhos, nós precisamos renunciar. Um renuncia hoje, o outro renuncia amanhã. Um abre mão hoje, o outro abre mão amanhã. Nenhuma relação perdura muito tempo com apenas uma pessoa abrindo mão. Preste atenção. Talvez seja você que neste momento precisa abrir mão, dar um passo atrás, para que o seu relacionamento com seus pais, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, possa continuar avançando. O último ponto que eu quero compartilhar com você nessa noite. Não ignorar que escolhas geram consequências. Qualquer tipo de escolha que você fizer, sendo você membro em uma casa, em uma família, isso vai impactar diretamente os membros da família. Seja positivo ou seja negativo. Se você está inserido em um ambiente, qualquer decisão que você tomar, pode parecer que seja só sua, para você, mas vai impactar todo o ambiente, positivo ou negativamente. Eles tomam uma decisão, primeiro a mulher, depois o homem. E isso impactou diretamente primeiro na vida deles, depois em nós, em toda a humanidade. As consequências vieram. Expulsão do jardim, maldição da serpente, multiplicação do sofrimento durante a gravidez, sofrimento para dar à luz, submissão ao marido, a maldição da terra por causa do homem, o sofrimento para extrair dela o alimento, espinhos e ervas daninhas, suor no rosto, fadiga no trabalho e retorno ao pó. Consequências, como Davi teve, como tantos outros que erraram na Bíblia tiveram, como eu e você já tivemos e já colhemos as consequências. Percebe como o pecado altera o ambiente familiar? Percebe que como o pecado altera a rotina da família? Nenhuma ação é isolada dentro do seu familiar. A sua decisão vai impactar a sua família. Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem plantar, isso também colherá. Não devemos permanecer no erro, mas diante de tudo isso, precisamos buscar restauração. Embora tenha havido um julgamento, embora Deus tenha prometido um Redentor, quando lemos em Gênesis capítulo 3, 15, Deus promete um Redentor, Deus veste o casal. A família, apesar dos pesares, apesar do erro, apesar das quedas, nós não precisamos ficar prostrados, não precisamos ficar caídos. Houve uma falha, houve um erro, vamos considerar isso, mas não vamos ficar no erro, vamos mudar a posição, vamos mudar o posicionamento, vamos melhorar de vida. Capítulo 1, versículo 9 de 1ª carta de João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A queda começou em um diálogo no jardim e se agravou pela falta de responsabilidade do casal. No entanto, a mesma Bíblia que mostra o erro em Gênesis 3, aponta o caminho de volta em João 3,16. Em Gênesis 3,15 nós vemos um cenário de guerra. Nós lemos, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência da mulher. Ela te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois de Gênesis 3,15, nós temos uma luz, João 3,16. Os teólogos afirmam que Gênesis 3,15 é o proto-evangelho, ou o primeiro evangelho.
é a primeira promessa de um Salvador, da semente da mulher. Esta lhe ferirá a cabeça e este o calcanhar. Se a primeira família causou ruína, Deus responde com um resgate para toda a humanidade, para todas as famílias da terra. Em Gênesis 3,15, Deus está no jardim do Éden, pronunciando uma sentença de guerra, logo após a queda do homem. O ambiente é terrível, é quebra de confiança, medo, vergonha, folhas de figueira para esconder o pecado. Em contrapartida, em João 3,16, o cenário muda para o julgamento e o amor imenso, do julgamento para o amor imensurável de Deus, porque Deus amou de tal maneira. Em Gênesis 3, a rebeldia humana merecia a morte eterna. Em João 3,16, Deus expressa o amor e a vida eterna. O paralelo entre esses dois versículos nos deixa uma lição para todas as famílias dos lares atuais. Deus não desiste das famílias, mesmo quando elas pecam. Deus não desiste de você, mesmo que você tenha pecado. Deus não desiste de você, mesmo que você tenha errado. Mesmo que você esteja errando, Ele não desiste de você. Quando Adão e Eva erraram e tentaram esconder, Deus não os abandonou no mato, no jardim. O pecado entrou na primeira família em um dia, mas Deus já tinha providenciado o Redentor antes da fundação do mundo. Se a sua família hoje enfrenta crises, erros, ou veneno de serpente, como divisões, mágoas e mentiras, lembre-se de que o plano de Deus para o seu lar nunca foi que vocês parassem e morressem pela sentença de Gênesis 3, mas que continuassem até alcançar a eternidade de João 3,16. Onde o erro abundou no início e fez o casal se esconder da luz, o amor de Deus revelado em Cristo restaurou a família pela graça revelada na cruz. Que Deus em Cristo possa continuar revelando essa graça para a sua casa. E se no percurso da sua vida você tenha cometido erros que trouxe prejuízos significativos para o seu lar, eu te convido, meu querido irmão e irmã, a se arrepender desses erros hoje, a voltar os seus olhos para a cruz e encontrar na cruz o perdão, a regeneração que você precisa e a bênção para você e para toda a sua casa. É a minha palavra de bênção da parte de Deus para a sua vida, para a sua família, nesta noite, em nome de Jesus. Deus não desiste das famílias, Ele não desistiu da sua, não desista você também. Amém? Vamos orar ao Senhor. Quero chamar o pastor Antônio.